No livro de Provérbios, mais uma vez, vamos para a quarta mensagem. Temos então caminhado no livro de Provérbios, e esta mensagem é a parte que já encerra esse momento mais introdutório do livro. Nós vimos que o livro ele se divide em algumas partes, vimos que do capítulo 1 ao 9, o livro ali apresenta sua proposta, sua intenção, aquilo que será dito e comentado, que é sobre a sabedoria. Nós vimos o primeiro passo para a sabedoria, que é o temor do Senhor. Então este é o primeiro passo para uma vida sábia, é uma vida que teme a Deus. Vimos que dos capítulos de 1 ao 9, temos 10 discursos do pai ao filho, orientando o filho a buscar a sabedoria e ouvir a sua instrução. Vimos também que a sabedoria ela é personificada, o que é isso? Ela é tratada, ela é mostrada no livro de Provérbios como uma pessoa. E no caso ela é personificada como uma mulher que está clamando, está fazendo o seu convite e fala alguns poemas nos primeiros capítulos de Provérbios. E nós vimos o convite da Senhora Sabedoria no sermão de número 2. No domingo passado, nós meditamos nos personagens, vimos que temos alguns personagens no livro de Provérbios, que é o insensato, o simples e o sábio, e vimos como cada um desses personagens são mostrados e suas características, e como nós, muitas vezes, nos assemelhamos a alguns desses personagens. E hoje nós vamos continuar na nossa série de mensagens, agora introduzindo os capítulos de 10 até o 29, porque os de 1 a 9 é mais essa introdução, esses discursos do pai, esses poemas da Senhora Sabedoria, e depois os capítulos de 10 ao 29 chega a parte dos provérbios em si. Eu digo que começa a sessão onde você vai ver e encontrar aquelas frases curtas e memoráveis que estão ensinando algo, né? As centenas de provérbios que temos no livro de Provérbios começa ali, do 10 ao 29. Depois, o 30, temos outra pessoa falando, que é o Agur, e depois Lemuel no capítulo 31, mais especificamente a mãe do rei Lemuel, mostrando como uma mulher ela deve ser sábia, mostrando como que a sabedoria é vista na prática através da vida de uma mulher sábia. Então, nós vamos focar a partir de agora dos capítulos 10 ao 29, que são essas centenas de provérbios que nós temos no livro de Provérbios. E a pergunta que nós vamos nos fazer é como interpretar esses provérbios, como enxergar esses provérbios. Obrigado, viu, irmã? Muitas vezes, algumas passagens na Bíblia são difíceis de entender, possuem uma interpretação difícil e muitas vezes causam certas confusões, e sofremos com essas passagens ao interpretá-las, algumas vezes. Às vezes não porque a passagem tem algo de errado, porque é a palavra de Deus, mas porque às vezes falta algum conhecimento da nossa parte. E o livro de Provérbios não é diferente. Há muita confusão de como se enxergar provérbios e como interpretar aquilo que está escrito no livro de Provérbios. O interessante é que o motivo não é que Provérbios é um livro difícil. Não é que Provérbios possuem coisas muito estranhas ou complicadas de se entender. Na verdade, o problema da confusão que muitas vezes fazemos com este livro é porque nós não entendemos o que os provérbios são de fato. Nós interpretamos provérbios como se eles fossem
outras passagens da Bíblia, como se eles fossem leis, como se eles fossem promessas, e provérbios não são outras coisas senão provérbios. Por isso, é necessário entender o que os provérbios são para podermos interpretá-los e aplicar de forma correta. Por isso, então, o título da mensagem de hoje é Interpretando e Aplicando os Provérbios. Como, então, eu posso ler essas centenas de provérbios que se encontram neste livro e entendê-los, como eles devem ser entendidos, e como eu posso extrair dali o máximo da palavra de Deus para a minha vida? Passando para o próximo slide, vemos ali, então, hoje iremos entender como enxergar o livro de provérbios da forma correta. E o que tem de aplicação para nossas vidas quando nós enxergamos o livro de provérbios da forma correta. Próximo. Então, como interpretar os provérbios? Essas centenas de provérbios que se encontram do capítulo 10 ao 29. Para começarmos a entender como enxergar aquilo que os provérbios são, precisamos entender aquilo que ele não é. Pode passar? Não sei se vai dar para enxergar, né? O que um provérbio não é, então, irmãos? Um provérbio, primeiramente, não é uma lei. Se a gente pegar ali o livro de Êxodo, nós temos as leis mais famosas, né? Que são os 10 mandamentos, que é Êxodo 20, do 1 ao 17. Uma lei é algo que você tem que seguir, independente da circunstância, e aquilo é válido para toda e qualquer situação. É algo que você deve fazer, ou deve evitar, ou deve fugir de algo, ou deve agir de tal forma, você deve fazer aquilo. Para isso, nós vamos ler ali um pouquinho os 10 mandamentos. Vamos lá? Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 17. Não vamos ler a passagem toda, mas apenas algumas partes. Vamos ler aqui, o verso de número 13, do capítulo 20, até o 17. Então, olha só, isso aqui são leis. A Bíblia diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não mentir, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então, repara que quando nós lemos essa seção bíblica, nós nos deparamos com leis. E leis, elas devem ser entendidas como leis. Algo que eu devo fazer ou que eu não devo fazer em toda e qualquer circunstância. Quando a Bíblia diz, não furtarás, ela está dizendo que isso é proibido e errado e desagrada ao Senhor a qualquer momento e circunstância. Quando ela diz para você e eu não mentirmos, ela vai nos mostrar algo que desagrada a Deus. Geralmente as leis refletem o caráter de Deus e nos mostra quem Ele é. Então, se existe uma lei de fazermos isso ou fazermos aquilo, é porque primeiramente o nosso Deus é assim. E é importante a gente ter isso bem claro em nossa mente, para não olharmos para o livro de Provérbios como se fossem leis. Isso significa que o livro de Provérbios possui passagens que muitas vezes não são aplicáveis a toda e qualquer circunstância, a toda e qualquer situação. Talvez isso cause alguma estranheza a princípio, mas já já nós vamos ver com calma e vamos ver na prática como isso se mostra no livro de Provérbios. Mas não, provérbios não são leis e provérbios às vezes nem sempre deve ser aplicado dependendo da situação ou circunstância que eu e você nos encontramos. Outra coisa, voltando agora para o slide, que as pessoas, nós confundimos muito os provérbios, nós achamos que eles são promessas.
Nós lemos Provérbios, muitas vezes, como se aquilo fosse algo garantido. Como se Provérbios estivesse ensinando algo que Deus está prometendo que vai acontecer se você agir assim ou de outra forma. Para entendermos o que são essas promessas bíblicas, vamos ver alguns exemplos. Nós vimos os exemplos de leis, mas olha só o que são as promessas bíblicas. 1 João capítulo 1, verso 9. 1 João 1, 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa do Senhor. É uma promessa bíblica. Se eu e você confessarmos os nossos pecados, formos até Deus em arrependimento sincero, o que Ele promete que fará conosco? Irá nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso é uma promessa. Isso é algo garantido. Não há sequer uma pessoa que não vá com o coração quebrantado, em sinceridade, em arrependimento, confessando os seus pecados, que Deus não perdoe e que Deus não receba de braços abertos através de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 10, verso de número 13. Romanos 10, 13 diz: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há outra possibilidade. Aquele que invoca o nome do Senhor, aquele que clama pelo Senhor por misericórdia e graça, ele encontra salvação. Não há outra possibilidade para um pecador arrependido, com o coração quebrantado verdadeiramente, ao se achegar a Deus, senão encontrar salvação. Isso é uma promessa. João, capítulo 14, verso 26. Jesus aqui falando sobre o Espírito Santo. E ele diz: contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Mais uma promessa. Quando Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, Ele garantiu que viria alguém para que não ficássemos órfãos. O Espírito Santo será enviado, e Ele já foi enviado aqui, será enviado na perspectiva de quando Jesus disse isso. Isso aqui é uma promessa, não tinha outra possibilidade, era algo garantido. Discípulos, quando eu ascender aos céus, o Espírito Santo vai habitar entre vós, vai habitar no vosso coração. Isso é uma promessa. Com certeza, você consegue lembrar de muitas outras promessas bíblicas. A volta de Jesus Cristo é uma promessa, Ele irá voltar, é algo garantido. Não é uma possibilidade, não é algo que talvez aconteça, é algo garantido. Entre outras promessas que Deus nos faz em sua palavra. Só que provérbios não são leis que devem ser seguidas à risca em toda e qualquer situação, mas eles também não são promessas que nos garantem algo em nossas vidas. Então, provérbios não é nem uma coisa, nem outra. Mas, afinal de contas, como entender os provérbios, então? Como eu posso ler essas centenas de provérbios que Salomão escreveu, e outros autores também, e aplicar e interpretar de forma correta? Passando para o próximo, o que é um provérbio, então? Se alguém puder, não sei, acho que está bem legível, né? Puderem ler em voz alta, por favor. A parte preta. Provérbios são verdades gerais que nos ajudam a aplicar a verdade de Deus em nossas vidas, daquilo que é mais provável
Isso. Então, Provérbios é a verdade, é a palavra de Deus, mas ele funciona como uma verdade geral no sentido de que ele está mostrando o caminho de maior sabedoria. Entre vários caminhos para você aplicar a vontade de Deus na sua vida, Provérbios está mostrando aquele que mais provavelmente irá funcionar e conseguir o resultado que muitas vezes queremos. Isso, então, não significa que, se nós seguirmos o livro de Provérbios, as coisas vão acontecer da forma que nós imaginamos. Muitas vezes não. Entretanto, são os caminhos de maior sabedoria e de maior probabilidade de que aquilo aconteça. É uma verdade que, por mais que seja uma verdade geral sobre algo mais provável, não deixa de ser verdade. Por exemplo, eu posso falar que nem nós vamos ver em breve, o livro de Provérbios também diz isso, que quem trabalha, geralmente, prospera. É uma verdade isso? Quem trabalha, quem sua, quem corre, quem é esforçado, geralmente prospera, geralmente consegue o sustento. Isso é uma verdade, mas sabemos que nem sempre isso acontece. Entretanto, não deixa de ser uma verdade o princípio de que nós devemos trabalhar e correr atrás daquilo que precisamos. Então, Provérbios funciona mais ou menos assim. Vamos entender um pouco mais na prática? Olha só, Provérbios capítulo 26, o verso de número 4 e 5. O que diz o verso de número 4, irmãos? Outra pessoa pode ler. Isso. Então, nós lemos ali, está vendo, não é nada muito difícil de se entender. Então, tem o tolo, e o tolo está falando tolice, assim como o tolo faz. E ele está orientando, olha, às vezes é melhor não responder o tolo, porque do contrário você vai ficar igual ele. Mas se nós lermos o verso seguinte, o que diz o verso de número 5? Outra pessoa lê, por favor. Isso, então, um provérbio acaba nos mostrando que não devemos responder o tolo, e outro já em seguida diz, responda o tolo conforme ele merece. Parecem dois versos contraditórios, mas quando entendemos que Provérbios pertence ao gênero da sabedoria, não de legislação, não de leis, isso nos mostra que Provérbios nos mostra o caminho de maior sabedoria, aquilo que é mais provável que seja o melhor caminho. Não regras absolutas que sempre vão funcionar. Ou seja, não é que um verso está anulando o outro. Os dois versos são verdadeiros. Tanto o verso de número 4 quanto o verso de número 5 são verdades e possuem sabedoria para orientar todos nós em nossas vidas. Entretanto, eles são aplicáveis em situações diferentes. Às vezes, em nossas vidas, vamos encontrar pessoas tolas que é melhor nem responder. Que se você responder, você vai trazer só mais sofrimento para você. Porque a pessoa é tão tola, tão arrogante, tão sábia aos próprios olhos, que se você responder da forma mais mansa possível, da forma mais sábia possível, ainda assim, pode não adiantar de nada. E existem pessoas que depois de você já ter falado 1, 2, 3 vezes, é melhor deixar quieto. Entretanto, há outras situações que muitas vezes vamos encontrar tolos que vale a pena você falar com ele, para ensiná-lo, para repreendê-lo.
Então, Provérbios sempre traz o caminho de maior sabedoria. Não são leis, não são coisas que você deve fazer em toda e qualquer circunstância, mas está nos mostrando caminhos de sabedoria das situações mais prováveis de que dê certo, e nós devemos ter a sabedoria para aplicar nas situações corretas. Outro provérbio também diz que geralmente a resposta branda desvia o quê? O furor. E não é verdade? Quando alguém está muito bravo, zangado, irritado, e você vem e responde de uma forma mansa, geralmente a pessoa não se acalma. Mas geralmente não, também. Às vezes não. Às vezes você vai responder da forma mais mansa possível, mais calma e mais sábia. E às vezes a pessoa vai se irritar mais ainda. Entende? Então não significa que não seja verdadeiro aquilo. Sim, responder de forma mansa quem está bravo com você é o caminho de sabedoria. Mas nem sempre é aquilo que funciona. É a verdade geral. É aquilo que funciona no maior número de possibilidades. Provérbios também não são promessas, irmãos. Então nós vimos aqui que eles não são leis, e eles também não são promessas. Passando para o próximo, olha lá. Provérbios não são promessas, mas indicam o caminho de maior probabilidade que as coisas ocorram bem. Vamos ver aqui algumas passagens. Provérbios 22, 6. Esse é um provérbio famoso. Diz o seguinte: instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Esse é o melhor caminho. É o caminho de maior sabedoria para eu e você vivermos uma vida que agrada a Deus no temor dEle. Ensinar às crianças o caminho que deve andar. E o caminho que as crianças devem andar é no temor do Senhor. Mas eu te pergunto, sempre isso dá certo? Nem sempre. Existem pais e mães que ensinaram os seus filhos com muito amor, dedicação, carinho, zelo na palavra de Deus, faziam cultos todas as semanas e ainda assim o filho, ao crescer, se desviou do caminho, não quis seguir. Então, Provérbios nos mostram não promessas, não são promessas que Provérbios nos trazem, mas são os caminhos de maior sabedoria. Entre você não ensinar o seu filho a palavra de Deus e você ensinar, ensine. Em toda e qualquer situação, ensine a palavra de Deus para o seu filho, para os seus netos e todos da sua família. Mas não é garantia que eles vão seguir aquilo. Não é uma promessa. Entretanto, a maior probabilidade de que o seu filho ou as pessoas da sua família sigam a palavra de Deus é que exista alguém ensinando. É quando existe alguém ensinando. Provérbios 3, 9 ao 10. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Aqui nós vemos que quando nós usamos os nossos recursos para abençoar a obra de Deus, Deus também nos abençoa, às vezes até materialmente, com as coisas que precisamos. Mas não significa que isso é algo garantido ou uma promessa de que você terá uma prosperidade tão abundante assim. Mas que geralmente Deus se agrada disso e recompensa quando Ele vê, de acordo com a sua vontade. Provérbios capítulo 10, verso 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, aquilo que nós comentamos aqui, o preguiçoso, a tendência é empobrecer.
é não conseguir sustentar uma casa, é não conseguir ter o próprio sustento. Agora, a pessoa que trabalha, que é diligente, que ela é esforçada, dedicada, geralmente traz o sustento para casa. Mas sabemos que nem sempre isso é verdade. Ainda mais no mundo de hoje, onde você faz um vídeo engraçado sem querer na sua casa e viraliza, e agora você já é a próxima estrela do mundo pop, né? Hoje em dia, há muitas pessoas que enriqueceram sem trabalhar, sem fazer nada. São muito preguiçosas e ainda assim conseguiram enriquecer. E há muitas pessoas que trabalham e ainda assim têm dificuldade em certas coisas. Pessoas que acordam 5 da manhã, 6 da manhã, vão trabalhar o dia inteiro e às vezes não têm o mesmo salário que alguém que não fez nada na vida possui. Entende? Então, não é que nós devemos descartar essas coisas, esses provérbios, não é isso. É que provérbios está nos ensinando um caminho de maior sabedoria, aquilo que agrada o Senhor, mas eles não são promessas e não são leis. Devemos ter a sabedoria para aplicá-los nas situações diferentes e saber que nem sempre o resultado é garantido. Entretanto, não existe melhor caminho a se seguir do que este. Trabalhar, suar, ir atrás daquilo que você precisa com dedicação. Mesmo que talvez você não tenha o mesmo salário do preguiçoso, ainda assim é o caminho que agrada o Senhor. Então, por isso que Provérbios possui muita confusão. Como assim? Eu ensinei o meu filho e ele não seguiu os caminhos do Senhor. Como assim? Eu trabalhei e aquela pessoa que grava um vídeo engraçado, por acaso, conseguiu milhões de reais do nada. Porque nem sempre as coisas acontecem da forma como imaginamos debaixo deste sol e nessa vida. Nem sempre as coisas acontecem exatamente desta forma. Mas ainda assim, irmãos, os caminhos mais sábios a serem tomados, não necessariamente para garantir os resultados, mas para agradar a Deus, são os caminhos que Provérbios nos ensina. Como nós podemos extrair, então, aquilo que Deus está nos dizendo nessas passagens para nós? Nós vamos usar essas 3 perguntas quando nós lermos os Provérbios. Qual virtude o provérbio recomenda? Qual pecado ele desaprova? E qual valor ele afirma? Então, eu li Provérbios, vi lá que que o preguiçoso empobrece e que o trabalhador geralmente enriquece, mas sei que nem sempre isso é garantido, mas tudo bem. O que este provérbio está me ensinando? Qual virtude o provérbio recomenda no caso do trabalhador e o preguiçoso? Que virtude? Agora vocês podem responder. No trabalho árduo, que Deus deseja que seus filhos trabalhem para a glória de Deus. E de que o nosso sustento venha do suor do nosso rosto. Qual pecado este provérbio desaprova? Preguiça, fácil. Preguiça. Então, talvez o preguiçoso até se enriqueça, mas ele não está agradando o Senhor. Qual valor ele afirma? Então, aqui até um pouco, talvez, repetitivo, mas sobre o trabalho, disciplina, dedicação, o esforço. Esse é o caminho que agrada o Senhor. Vamos ver outros exemplos ali, Provérbios 27, 14. Vamos fazer essa aplicação ali também. A bênção dada aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição. Outras versões falam, né? Aquele que grita bom dia para quem logo acorda, a pessoa recebe como maldição. E aqui tem pessoas que vão... E olha só como que nem sempre isso aqui acontece. Porque aqui tem as pessoas que acordam de manhã como? Não querendo nem ouvir um oi. Você é desse tipo? Você acordou, você precisa tomar o seu café no silêncio, comer algo ali. Depois de uns 30, 40 minutos, meu marido pode vir falar comigo. A minha esposa pode vir falar comigo.
Tem gente que é assim. Mas tem gente que é diferente. Tem gente que acorda já, bom dia mundo, bom dia universo, bom dia céu, passarinhos, bom dia Senhor. No primeiro segundo que abre o olho. Então, olha só, geralmente o caminho de sabedoria dá um tempinho para a pessoa acordar. Mas nem sempre é verdade. Às vezes você pode ser do tipo de pessoa que já acorda com energia 100%, antes mesmo de tomar o café Três Corações ou o café Pelé. Então, nem sempre isso aqui vai acontecer. Isso aqui é o caminho de maior sabedoria. Tudo bem, então, li uma passagem aqui que não é uma promessa, não é uma lei, é um provérbio. Nem sempre isso acontece, e nem sempre é garantido de que é a melhor forma aqui, né? Depende da pessoa. Mas, ainda assim, qual virtude esse provérbio está recomendando, então? Que virtude eu e você podemos tirar desse provérbio? Gratidão, contentamento? Podemos tirar de uma implicação. Não gritar? E principalmente cedo de manhã. Uma virtude que nós podemos tirar, veja, a bênção dada aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição. Eu vejo que a Provérbios está recomendando que você não grite um bom dia logo cedo pela manhã, para você não incomodar a pessoa que está acabando de acordar. Dá um tempo. Então, podemos tirar uma virtude daqui, que talvez isso nem sempre ocorra, mas a virtude que tem aqui é o se importar com o outro. Não irritar o próximo. Amar a pessoa. Às vezes, amar a sua esposa é você dar um tempo para ela tomar um café. Às vezes, você amar a sua mãe, seu pai, é você dar esse tempo para eles tomarem um café, antes de pedir alguma coisa. Então, veja, talvez nem sempre isso ocorra exatamente desta forma, mas a virtude que Provérbios está nos ensinando é: se importe com os outros. Às vezes você acorda dando bom dia feliz, mas se a pessoa que está do seu lado não acorda assim, dá um tempo para ela. Ame essa pessoa dando esse tempinho. Seja compreensivo, seja empático, né? Sinta aquilo que o outro está sentindo. E dê esse tempinho para ela acordar bem. Então, olha só, talvez nem sempre isso aconteça exatamente nessas palavras, mas você tirou a virtude do quê? De se importar com o outro. De você pensar naquilo que às vezes irrita o outro e evitar aquilo, por amor ao outro. Que pecado isso desaprova? Você não se importar com o que as outras pessoas estão sentindo ou pensando. Vou acordar ele do mesmo jeito, do jeito que eu quero, estou nem aí. Isso é o jeito bíblico? Isso é aquilo que Provérbios nos ensina, que é a sabedoria? Não, não é isso. Então, olha só, não é uma lei, não é uma promessa, e essas duas perguntinhas, que virtude isso aqui está incentivando e que pecado está desaprovando, já nos extrai aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar nesse provérbio. E o 10.4, mas o 10.4 é esse que a gente acabou de falar sobre preguiça e o trabalho. E assim vai com outras centenas de provérbios que o livro possui. Agora, como isso é transformado em aplicação para a minha vida? Eu entendi, provérbios não são leis, nem sempre um provérbio vai ser aplicado em toda e qualquer circunstância e situação. Eles são os melhores caminhos, os caminhos de maior sabedoria. Provérbios não são promessas, nem sempre aquilo é garantido. Talvez eu vou ensinar ao meu filho e ele não vai continuar no caminho. Provérbios, então, nos mostra os melhores caminhos de sabedoria, aquilo que é mais provável que aconteça. E ainda assim podemos tirar virtudes e os pecados que aquele provérbio está desaprovando. Mas como entender toda essa dinâmica do livro de Provérbios se manifesta em aplicações para as nossas vidas? E aqui eu separei 3 aplicações a respeito disso, de como você interpretar Provérbios. Primeira aplicação: a obediência
não deve depender dos bons resultados. Tem pessoas que só obedecem ao Senhor se Ele garantir algo. Só obedecem a Deus se Ele prometer 1000 coisas e que essas coisas vão acontecer, aí eu obedeço. Por quê? Porque eu tenho um objetivo egoísta, porque eu quero que Deus faça algo para mim. E aí eu obedeço a Ele. Mas se aquilo não acontecer, eu vou largar a mão. Eu não quero obedecer o Senhor se algo não for garantido que vá ocorrer bem. E Provérbios nos mostra que nem sempre as coisas ocorrem bem para os que temem ao Senhor. Mas ainda assim, isso não torna o temor ao Senhor o caminho que você e eu devemos rejeitar. Ele continua sendo o melhor caminho. Temer ao Senhor continua sendo o melhor caminho da vida, mesmo quando os resultados não são garantidos, mesmo quando não há promessas te mostrando que aquilo ou outra coisa vai acontecer. Eu lembro muito de Jesus em João 4, do 32 ao 34, dizendo: um alimento que vocês não conhecem, eu tenho. E qual era esse alimento de Jesus Cristo que os discípulos não conheciam? Obedecer à vontade do Pai. O crente que ama o Senhor, ele obedece a Deus, independente do resultado, porque aquilo que ele quer não é o resultado, especificamente. Até talvez queira também, se conseguir seja até bom, mas acima disso, o que ele quer é obedecer a Deus. Se as coisas derem certo, eu vou obedecer a Deus. Se as coisas não derem certo, eu vou continuar obedecendo a Deus. Exemplo do trabalhador, talvez eu e você possamos cansar de trabalhar e não ver os nossos celeiros fartos e as nossas taças transbordantes. Mas isso não significa que devemos nos render à preguiça, que devemos nos render a métodos desonestos de conseguir dinheiro ou métodos fáceis, que não precise de suar para conseguir. Como as muitas casas de apostas que estão em altas hoje em dia. E uma pesquisa aponta que cada vez mais protestantes têm participado disso, buscando dinheiro fácil e não através do suor e do trabalho, que é o caminho de sabedoria que Deus orienta. Estou trabalhando, estou cansado, não consigo ver aquilo, vou ficar sentado em casa. Veja, este é o crente que só faz as coisas quando os resultados são garantidos e não tem prazer em obedecer a Deus em si. Eu lembro muito de um hino que é o Crer e Observar. E aí eu não vou cantar aqui para a alegria dos irmãos, mas ele diz que, crer e observar o que Cristo mandar, o fiel obedece o que Cristo mandar, se não me engano eu troquei aqui umas frases, mas é um hino que louva o Senhor dizendo: eu quero te obedecer, pura e simplesmente obediência. E quantos de nós hoje temos esse prazer em simplesmente obedecer a Deus, mesmo que isso não nos traga vantagens? A vantagem é a própria obediência. Então, a pergunta que nós fazemos é: e se Deus não recompensar o seu trabalho do jeito que você acha que Ele deveria recompensar? Você e eu vamos parar de ser bons trabalhadores? Se Deus não trazer os nossos filhos para o caminho dEle, iremos parar de ensinar? Iremos parar de obedecê-lo e ser fiel naquilo que Ele quer? Se nós contribuirmos com a igreja e Deus não encher os nossos celeiros e nossas casas com as riquezas que nós achamos que Ele deveria, vamos parar de contribuir? E isso tem se agravado ainda mais nessa geração tão imediatista. Queremos tudo na hora, os resultados é agora. Vivemos numa geração que não sabe o que significa a palavra disciplina, perseverança,
constância. Porque as pessoas começam projetos, quando vê que não dão os resultados que esperavam, o que elas fazem hoje em dia? Abandonam, desistem. Porque se não deu resultado em 1 dia, 2 dias, acabou. Não existe mais disciplina, não existe mais constância, não existe mais essa perseverança. Mas isso é algo que não pode faltar para o crente, porque nós obedecemos, não 1 dia, 2 dias, 1 semana ou 2 meses, nós obedecemos a vida toda. E mesmo que os resultados não sejam garantidos, e mesmo que nós não cheguemos, às vezes, no ponto que achamos que deveríamos chegar, mas o ponto que Deus quer que cheguemos é uma vida fiel e de obediência a Ele, independente de tudo. Deus não quer filhos que sejam viciados em resultados garantidos e imediatos, mas filhos que encontram sua alegria na fidelidade e na obediência ao Senhor. Segundo, a palavra de Deus é para todas as áreas da vida. Provérbios, ele nos mostra a vida que agrada a Deus, em todas as circunstâncias, casamento, na fala, na sexualidade, no trabalho, nos estudos, tudo engloba agradar a Deus. Então, baseado nisso que estamos vendo em Provérbios, não há uma área sequer da sua vida que não tenha que ser uma oferta de louvor a Ele. O seu trabalho, você tem que fazer o seu melhor, nos seus estudos, na sua família, na sua alimentação, no seu tempo, tudo tem que ser uma oferta de louvor ao Senhor. E Provérbios nos ensina isso, porque não há uma área que ele não tenta englobar, que ele não tenta abranger. Ele coloca até aquelas áreas que a gente acha que não tem nada a ver com espiritualidade. É ali que o Senhor tem que ser mostrado também. Existe uma expressão em latim que chama coram Deo, que significa a vida diante de Deus. Cada segundo, cada minuto, cada instante, nós vivemos diante do Senhor. E por isso que Provérbios tenta englobar todas as áreas da vida, até aquelas que às vezes a gente nem lembra. E a terceira aplicação, irmãos, não há vida melhor do que a vida em obediência ao Senhor. Talvez os resultados não vão vir, as coisas como imaginamos não vão acontecer, mas ainda assim não há caminho melhor entre tantos caminhos e caminho mais sábio a seguir do que o caminho de obediência a Deus. Há muitos caminhos que podemos tomar, há muitos passos que podemos dar, mas não existe passo ou caminho melhor do que aquele que é dado no temor do Senhor. Este é sábio. Talvez o preguiçoso esteja se enriquecendo absurdamente, mas é melhor viver na pobreza com o coração que teme o Senhor, do que ser um preguiçoso que desagrada a Deus, que está cheio de riquezas. Talvez o seu filho ou sua filha está cansado de ouvir os seus conselhos e repreensões, mas é melhor ser um pai e uma mãe que agrada a Deus até o último dia de vida, instruindo sua família nos caminhos do Senhor, do que ser um pai e uma mãe que só fala o que o filho e a filha quer. Talvez eu e você estamos falando da forma mais mansa possível, dentro de casa, nos lares, e ainda assim as pessoas ficam bravas com a gente. Mas é melhor continuar demonstrando a paciência que vem do Espírito de Deus, e a mansidão que vem do Espírito de Deus, mesmo com as pessoas bravas, do que responder no mesmo tom e desagradar o Senhor. Do que vencer o argumento e fazer a pessoa ficar calada, mas desagradar o Senhor. Então não há vida melhor do que a vida em obediência ao Senhor. Não porque os resultados que você e eu queremos são garantidos,
mas porque é Ele que nós estamos agradando. Ele é o resultado que queremos. Acima de tudo, é agradar a Ele. Esse é o resultado que nós desejamos e buscamos. Provérbios pode não garantir uma infinidade de resultados, mas um resultado ele garante, de que aquele que teme o Senhor e vive em sabedoria, glorifica a Deus. Isso é garantido. Os outros talvez não sejam, mas isso o Provérbios garante. Quem teme o Senhor, glorifica a Ele. Uma vida de obediência ao Senhor pode não te levar ao sucesso deste mundo ou às glórias desta terra, mas certamente te conduzirá para uma vida que glorificou a Ele. E o que mais importa nessa vida do que isso? Glorificar a Deus. No último dia, como você quer ser reconhecido? Como alguém que conseguiu os resultados que almejou? Ou como alguém que viveu em sabedoria e obediência ao Senhor? Como você quer ser reconhecido? Como aquele crente que começou a obedecer e logo desistiu? Ou como aquele que teve disciplina, perseverança e constância em uma obediência fiel? Muitas vezes, então, irmãos, precisamos de sabedoria para aplicarmos as orientações bíblicas corretas, nos momentos corretos e das formas corretas. Ler Provérbios não é apenas você ler e sair aplicando tudo em toda e qualquer situação. É você também ter a sabedoria de saber em cada situação, cada forma de falar com cada pessoa e no momento certo. O crente verdadeiro não precisa então de garantias para obedecer a Deus. A obediência é a própria recompensa. Provérbios nos ensina o melhor caminho possível nas mais variadas situações. Mas será que nós temos então vivido a melhor vida possível que poderíamos viver neste mundo? E não há vida melhor que esta. Uma vida aos pés de Jesus, em obediência e fidelidade a Ele em todas as circunstâncias. Amém? Então, irmãos, nós terminamos aqui o 4º sermão em Provérbios. Espero que tenham ajudado de alguma forma, Deus possa ter abençoado na sua leitura em Provérbios. Essas perguntinhas que nós vimos, entender Provérbios como Provérbios são de verdade, muda tudo. E nos mostra quais virtudes Provérbios estão nos ensinando, quais pecados estão desaprovando, e que o caminho de sabedoria sempre é obedecê-lo. Semana que vem não vou poder estar aqui presente, então semana que vem vai haver uma pausa no sermão em Provérbios, mas na outra eu já estou de volta. Vou ter que fazer uma viagem, e eu só consegui fazer essa viagem agora nesse domingo, que era algo que eu realmente precisava fazer, que eu preciso ir lá em Bauru, convidar minha irmã para ser madrinha. Então, só consegui ir lá nesse domingo agora, dia 14, né, minha irmã e meu cunhado, a Virgínia e o Rodrigo. E já que dezembro é loucura, né, tem Natal, tem Ano Novo, então só consegui nesse dia, infelizmente. Então, semana que vem não vou poder estar aqui, mas na outra nós já retornamos. E aí nós vamos continuar em Provérbios, fazendo o que agora? Entramos agora nos capítulos de 10 ao 29, e são as centenas de provérbios, com vários temas. Nós vamos pegar agora os temas que Provérbios está abordando e trabalhar em cima deles. Se é casamento, nós vamos trabalhar em casamento. Se é amizade, nós vamos trabalhar em amizade. Dinheiro, trabalho. A gente vai pegar esses vários temas em Provérbios e falar de alguns deles, né, que são muitos. Então, a gente vai continuar isso, sem ser nesse outro domingo, no próximo ainda. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu um livro maravilhoso, que nos ensina os melhores caminhos a serem tomados, ó Deus. E o melhor caminho a tomar é temer o Teu santo nome, é obedecê-lo, é ser fiel ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a perseverar neste caminho, mesmo quando as coisas não acontecem da forma que imaginamos, ó Deus.
Que o Senhor nos ajude a ler Provérbios da melhor forma, da forma correta, sempre interpretando a Tua palavra, ó Pai, sem distorcê-la, sem mudá-la, mas interpretando ela da forma que o Senhor pretendeu, para aplicarmos em nossos corações da melhor forma. Abençoe cada um que veio aqui, esteja abençoando a IBD, ó Pai, que vai acontecer agora, cada professor, cada aluno, cada sala, e esteja conosco também no culto da noite, com a pregação, com o louvor e com tudo que ocorrerá, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então estamos despedidos em classe. Despedidos não, né? Divididos, perdão.